reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, ficar à vontade. Essa noite é tão especial para nós, principalmente porque nós vamos falar um pouquinho, muito mais do que falar, nós vamos fazer a experiência da cura de Deus por nós. Por quê? Porque é um processo, nós vamos ver exatamente isso, que a cura interior é um processo. E desde o início do nosso seminário, Deus já está fazendo esse processo de cura conosco. Só que muitas vezes nós não percebemos. Então eu gostaria que você eu peço mesmo para o Espírito Santo, que Ele já vá trabalhando no seu coração, de quantas maravilhas talvez o Senhor já desde o início tem feito, e muitas vezes nós não temos percebido, tá bom? Então o nosso tema de hoje é cura interior, e eu gostaria, de dar um alô e mandar um abraço para quem com certeza tem acompanhado a gente pela internet, Hoje eu fiquei sabendo, o Ângelo comentou conosco, que muitas pessoas têm acessado os nossos encontros, as nossas experiências. Então vocês imaginem onde Deus tem atingido. Então eu gostaria de mandar esse abraço carinhoso, esse abraço batizador para quem está nos acompanhando, para quem está mergulhando na graça, fazendo essa experiência desse seminário que tem sido uma cura. Ele inteiro tem sido uma cura até para nós que estamos aqui. E também deixar assim o nosso carinho para você que está nos acompanhando, e pedir para que, se tiver testemunho, entre em contato, ou então coloque lá na internet, coloque: olha, Deus fez isso na minha vida, ou até mesmo se teve dúvidas, porque às vezes surgem dúvidas que a gente precisa tirar, mas a gente assim queria deixar um espaço aberto para você, como nossa família, a entrar em contato conosco, deixar a sua mensagem, deixar o seu testemunho. Mas eu gostaria também de pedir ousadia para você que está aqui nessa noite. O que o Senhor fez nesse seminário na sua vida? Não é justo que Deus opere na nossa vida e a gente pegue a luz que a gente recebe e coloque ela embaixo da cama. A luz foi feita para ser escondida? Não. Então, se Deus operou na sua vida, testemunhe. Procure a Marli, procure os servos. Porque a Lília precisa. Não, eu não preciso. Eu já tenho de Deus o que eu preciso. Eu já sei o meu milagre. Para mim, o meu milagre é Jesus Eucarístico pronto, que vier daí é lucro. Eu não preciso disso, o Júnior não precisa disso. Mas existem pessoas que precisam. Então testemunhe, e você precisa. Você precisa ter coragem de testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho segundo São João, no capítulo 13. Então o nosso tema de hoje é cura interior, tá bom? Então nós vamos ver o que é essa cura interior. Às vezes as pessoas questionam o que significa isso, o que quer dizer a cura interior. Então você vai abrir comigo no Evangelho segundo São João, no capítulo 13, no versículo 34. E enquanto vocês vão abrindo, só gostaria de reforçar que hoje tem os nossos bolos amorosos de milho, viu? Pode procurar ali que tem, que também ajuda na libertação do intestino, tá bom? Então veja bem, o que é a cura interior? Uma forma bem simples e bem clara para a gente entender, é o processo pelo qual o Senhor vai nos libertando de tudo aquilo que nos impede de amá-lo e de amar os irmãos. Então eu vou repetir: a cura interior é um processo pelo qual o Senhor vai nos libertando e nos dando assim a capacidade de amá-lo, porque foi para isso que a gente foi criado, para adorar a Deus, e de amar os irmãos. Lembre bem dessa palavra, processo. Por que processo? Porque ele termina? Uma noite só basta? Talvez nós vamos morrer pedindo: cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Então é um processo. E aí eu fico feliz, por quê? Porque você não deve desanimar. Quando a gente começa a perceber que é um processo,
não tomou, mas amanhã vai ser melhor. Então é um processo. Fala para a pessoa que está do seu lado, a cura é um processo. Agora vamos lá, capítulo 13 do Evangelho de São João, versículo 34. Acharam? Diz assim: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação. Gente, esse texto é muito sério, porque em outras palavras, o Senhor não está dizendo assim: olha, vão reconhecer você como cristão pela pregação que você faz, pelo jeito que você reza, pelo jeito que você canta, pelas palavras bonitas que você tem. É isso que está escrito? Está escrito claramente na palavra: vão reconhecer que você é meu, vão reconhecer que cada um de vocês são meus pela capacidade que vocês têm de amar. É aí que vocês provarão que são verdadeiramente de Deus. E mais, nisso o Senhor vai operar salvação. Nisto as pessoas vão crer em Jesus. A partir do momento que eles veem nós como cristãos, que nós verdadeiramente nos amamos uns aos outros. Isso é muito sério. Agora eu pergunto para vocês: e a nossa capacidade de amar? Vocês lembram do nosso segundo encontro, quando nós falamos sobre o pecado? Que o pecado fez um rompimento da nossa intimidade com Deus, que o pecado ele fez o que? Ele manchou a nossa imagem e semelhança? Pois bem, o pecado ele faz com que haja esse rompimento na nossa capacidade de amar. Então eu não consigo amar, e nós podemos dizer: nós estamos em crise de amor. E aí você fala assim: ah, mas viu, eu estou cansado de ouvir, porque na política tem crise, o lado social está em crise, o lado econômico está em crise, muitas vezes até o lado espiritual está em crise. E eu digo para você, verdadeiramente sim, nós estamos em crise, mas todas essas crises são por causa de uma única crise, que se chama falta de amor. Porque se eu não amo a Deus, eu não amo o outro, e se eu não amo o outro, eu destruo tudo que está na minha frente, mesmo que eu não queira. Amém? Então, nossa capacidade de amar está em crise. Eu preciso pedir para o Senhor: Senhor, me cura desse desamor. E aí, nós vamos ver de onde vem esse desamor, só para vocês verem como eu não estou mentindo. Pega a Sagrada Escritura, no Evangelho de São Marcos, abra comigo aí, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 21. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo 21. Amém ou misericórdia? Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo 21. Diz assim: porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Vou repetir para você, meu irmão, minha irmã. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 21. Vocês acharam aí? Vocês estão acompanhando? Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultério, cobiça, perversidade, fraude, desonestidade, inveja,
inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. De onde que procede tudo isso? De dentro. Vocês estão entendendo por que nós falamos de cura interior? Cura do coração. Quando eu falo cura interior, cura de coração, eu não estou falando simplesmente do coração carne, eu não estou falando simplesmente do coração músculo, órgão, eu estou falando de cura das emoções, cura dos sentimentos negativos que nós tivemos no decorrer da nossa história, das experiências que nos machucaram e que nos travaram no meio da nossa caminhada. Vocês entenderam? Então veja bem, a palavra vai dizer o seguinte: tudo isso que vocês estão vendo de ruim, que muitas vezes nós estamos combatendo lá fora, na verdade é aqui dentro. É aqui dentro. Vocês lembram quando nós falamos do Espírito Santo em Ezequiel 36, 26? Quando o Senhor fala: dar-vos-ei um coração novo e um espírito novo. Ainda no versículo 25 de Ezequiel ele vai falar o quê? Derramarei sobre vós águas limpas que vos purificarão das vossas imundícies. Vocês estão percebendo o que Deus está falando? Eu vou dar para você um coração novo, porque sem um coração novo eu não consigo fazer o que Jesus pediu. Eu quero que vocês amem como eu vos amei. Como que o Senhor nos amou? Evangelho de São João 13, 1. Até o extremo. Qual foi o extremo que Jesus fez para provar que nos ama? A cruz. A cruz. Somente um coração liberto é capaz de chegar ao extremo por amor. Amém? E aí, meus irmãos, nós vemos o quê? Nós vemos que Jesus, ele veio, quando ele veio para mostrar o próprio amor do Pai. Ele veio para mostrar como que o Pai ama, a loucura de Deus por amor. E mais uma vez, se Ele pede para nós: eu quero que vocês amem, é porque nós somos capazes. Senão jamais Ele pediria isso, se nós não fôssemos capazes. Amém? Agora vejam bem, existem momentos que nós passamos na nossa vida de dor. Inclusive nós cantamos agora um hino muito lindo, né? Quando o ministério começou a cantar, onde ele fala assim, que Senhor, eu falo e o Senhor não escuta. E nós vamos perceber que existem momentos de dor que nós passamos, que é exatamente isso que nós sentimos. Quando nós pegamos o Salmo 21, inclusive Jesus vai repetir esse salmo quando Jesus está na cruz. Ele diz o quê? Salmo 21, versículo 2: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Existem momentos de dor na nossa vida que a gente exatamente sente isso, como se nós falássemos com Deus e como se Deus não escutasse a nossa oração. Isso é real? Não. Por quê? Isso é prova e sinal que o nosso emocional está machucado. Por quê? O que é a oração? A oração não é um diálogo com Deus. Quando eu me coloco em oração, eu não me coloco para dialogar com Deus. E quando eu me coloco na presença do Senhor, a primeira coisa que nós fazemos quando nós somos livres é louvar e agradecer a Deus. Porém, quando o nosso coração está machucado, quando o nosso espírito está machucado, nós não conseguimos orar corretamente. Ao invés da oração ser um diálogo, uma conversa com Deus, a nossa oração se torna um monólogo. Por quê? Porque a pessoa que está ferida, ela só enxerga ela. Então quando ela entra em oração, é para reclamar, é para chorar. Ela não consegue ver o bem que Deus fez na vida dela, porque ela está tão ferida, mas tão ferida e tão machucada, que ela entra na presença de Deus e a oração é um martírio. É um momento que ela chora, ela começa a olhar todo o sofrimento dela e ela não consegue perceber
ela só consegue ver aquele momento ruim. E eu quero pedir já que o Espírito Santo vá trabalhando no seu coração enquanto eu vou falando, porque já existem pessoas que o Espírito Santo já está trabalhando. Inclusive eu quero dizer para você, tem pessoas aqui que estão sentindo uma forte vontade de gritar, de chorar, como se tivesse alguma coisa aqui. Eu estou deixando aberto para você que nós temos servos aqui. E se você sentir essa vontade, e o Senhor mostra pessoas já com vontade de colo. Sabe o que é colo? Colo. Se você sentir isso, em nome de Jesus, não se acanhe. Você que está sentindo forte a vontade de abraçar alguém, os servos estão à disposição. E eu quero deixar livre para você, porque hoje à noite o Senhor vai te colocar no colo para curar. Amém? Amém. Não se acanhe. Então vejam bem, nós sabemos do poder de Deus, e eu vou te falar as características para você se autoconhecer. E espero que o Espírito Santo já vá te revelando. Outra coisa, Deus não age na mentira. Não use máscara diante do Senhor. Se você está aqui, eu sei que você está fazendo firme propósito de se libertar. Então não esconda, porque eu não conheço você, mas Deus conhece. Então não deixe escapar esse momento. Se você tem uma ferida que você não quer que ninguém toque, deixa Deus libertar você nessa noite, tá? Pessoas, o Senhor está mostrando isso, pessoas que desconfiam da pessoa que está pregando aqui, porque o Senhor fala com você, e você fala, mas quem que contou isso? Será que os servos sabem a minha vida e contaram? Meu irmão, minha irmã, para de duvidar de Deus. Para de colocar dúvida, porque Deus conhece você. Deus conhece você. Deus não precisa, a gente não precisa que os servos venham e contem as coisas, porque Deus te conhece. Deus não faz isso, Deus não brinca com você. Então se Deus tocou na sua alma desde o começo, não tenha medo. É Deus te libertando. Amém? Amém. Então vejam bem, quando nós estamos com o nosso coração ferido, nós sabemos do poder de Deus. Nós sabemos das maravilhas que Deus opera. Isso para nós não é nenhuma novidade. Nós até conhecemos a palavra de Deus. Porém, existe uma diferença entre eu conhecer e eu me abrir para que Deus haja. E é aí que nós enterramos. Por quê? Porque nós nos maravilhamos, nós achamos lindo, só que nós não permitimos que Deus haja. Eu sei do poder de Deus. E às vezes até você vai conversar com alguém e você fala, mas isso eu já sei. Até aí tudo bem. Só que existe uma diferença entre você conhecer, você ouvir falar e você experimentar, você deixar Deus operar na sua vida. Que é aí a parte mais difícil. Porque volto a dizer para você, Deus age na nossa permissão. Deus jamais vai violentar você. Deus jamais vai te obrigar, porque Ele é Pai, Ele é misericordioso. Amém? Algumas características de um coração ferido. E eu me incluo nisso, viu? Porque a hora que a gente está estudando, a gente vai olhando para nós. E eu pensei assim, meu Deus, como eu preciso ser curada? Muito, 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 muito. Então, se você é assim, vamos ver se você se identifica. Vamos lá. Por exemplo, uma pessoa com o coração ferido é uma pessoa cheia de complexo. Complexo. Às vezes você acha bonita, a pessoa pode até se arrumar bem, mas ela nunca acha muito bom. Ela acha que sempre no lugar vai ter gente bem melhor do que ela. Cheio de complexo, e complexo em todas as áreas, viu? Outra, a pessoa que está ferida, ela sempre se sente perseguida. Seja no serviço, seja na casa, seja na comunidade. Às vezes a pessoa não consegue nem permanecer na comunidade, não consegue permanecer no grupo de oração. Por quê? Porque alguma coisa, ela sempre vai procurar algo para dizer, olha, eu estou sendo perseguida, então eu vou sair daqui. Ainda bem que não tem ninguém assim aqui, graças a Deus, né? Outra coisa, a partir do momento que essa pessoa tem esse sentimento de perseguição, automaticamente ela sempre vai estar sozinha. Ela sempre vai ter aquele sentimento de abandono. Daí ela sofre duas vezes, uma porque ela é perseguida e outra porque ninguém gosta dela. Porque ela sempre vai se isolar.
Se ela vê uma multidão aqui, ela prefere ficar sozinha, isolada, do que ela ficar com a multidão. Ainda bem que você não está se identificando com isso, né? Outra coisa, qualquer gesto parece uma provocação. A Marli conduziu hoje, com certeza ela queria mandar uma mensaginha para mim. É uma indireta. O quê? O Júnior falou aquilo? Com certeza os servos foram lá na orelha do Júnior e deram uma indireta nele. A pessoa que ela está ferida, ela sempre é assim. Ela sempre acha que as pessoas estão falando dela, tirando o saco dela, querendo dar uma indireta nela. Olha só, graças a Deus que ninguém é assim, né? Falta de confiança em si. A pessoa que está ferida, ela não confia em si, ela não confia nos seus dons. O sentimento de perseguição. Agora, isso aqui é muito importante. A pessoa se irrita com facilidade. Se irrita com facilidade. Meu irmão, se você está aí, é um termômetro. Se você está se sentindo assim, tudo te irrita. Se o passarinho fizer pi, 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 o que esse passarinho está cantando? Ou seja, você está no limite. Cuidado, as suas emoções estão abaladas. E talvez você não esteja percebendo. E às vezes a pessoa está tão em crise, mas está tão em crise que na hora que ela chega em casa as crianças correm debaixo da cama. E ela não percebe, né? Ela vem assim, faz assim por ele, vem aqui para te fazer um carinho. Não, mãe, porque já pensa que vai apanhar. Não é verdade? Por quê? Porque os nossos sentimentos estão tão à flor da pele e a gente não percebe. Quem vai indicar isso? São as pessoas que estão conosco. Então veja bem. Então a pessoa se irrita com facilidade, ela parte para a briga e ela ama uma discussão. Ela fala, eu pago para que tenha briga, eu pago para que tenha discussão. Por quê? Porque ela já está num forte desequilíbrio emocional. Amém? Então é importante que eu entenda, quanto mais traumas eu tiver, menos capacidade de amar eu tenho. Até aí tudo bem? A gente já está terminando a explanação, porque nós vamos muito mais orar, tá bom? Hoje nós vamos orar mais, graças a Deus. Outra coisa importante, existe algo em nós que é um bandido, chamado inconsciente. Por quê? Existem problemas que nós temos que são problemas conscientes. O que é consciente? Você sabe de onde veio. Por exemplo, existem coisas que você faz que você sabe, olha, a minha família foi assim, a personalidade do meu pai, da minha mãe, ou aconteceu alguma situação na sua história que marcou você e você mudou. Então, você tem consciência de quando foi que aconteceu e de porquê. Quando nós temos consciência, até uma terapia ajuda. E não é para se escandalizar. Ai meu Deus, eu sou de Jesus, eu vou passar por terapia. Por quê? Quando você está doente, você não vai no médico? Qual o problema de você falar, precisei de um psicólogo, precisei de uma psicanálise? Qual o problema? Existem problemas que espiritualmente a gente resolve, mas existem problemas que eu preciso da ajuda de um profissional da área. Nós mesmo, quando passamos nosso problema com a Sofia, depois nós precisamos passar por psicanálise. Só que eu vou dizer para vocês um problema. Não é o consciente, aquilo que você sabe, mas é o inconsciente e o subconsciente, aquilo que você não sabe, que está registrado aqui, ó. Por quê? Porque o nosso cérebro é uma caixa que guarda tudo. Padre Isaac, uma vez, quando ele fez um momento por cura, ele disse assim, que se nós fizermos um momento de regressão, isso eu não me meto a fazer porque eu não sei, isso é coisa dele, mas ele diz assim, que se fizermos uma regressão em qualquer pessoa, essa pessoa é capaz de falar o dia e o horário que exatamente você foi fecundado no seio materno. Por quê? Está registrado aqui. Portanto, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, seu pior inimigo não é o diabo, seu pior inimigo primeiro é você. Porque o diabo tem força, mas ele só vai agir se você deixar. Então o seu pior inimigo é você mesmo. Vocês entenderam? Vou contar um testemunho rapidinho. Quando eu estava passei por psicanálise, comecei a passar, era dia
E a pessoa que eu passei ligou para mim e disse assim: olha, não desanime, porque o seu inconsciente, ele sabe o dia que você vem aqui, e ele vai fazer de tudo para você não vir. Gente, batata, no dia que era para eu passar por tratamento, me deu um negócio que a minha vontade era sair correndo, sumir, eu não queria ver a cara de ninguém. De ninguém, o Júnior sabe disso. Pensa o marido tentando segurar uma mulher que parecia uma vaca brava. Eu não tenho por que mentir para você, sabe por quê? Porque existem momentos que é para você vir num grupo de oração, que o Senhor vai te libertar, e de repente o teu inconsciente desgranhento sabe que você vai ser liberto, e então ele fala: não vá. Não vá porque tem gente que não gosta de você, não vá porque lá tem gente farso, não vá porque tudo é uma mentira. É mentira ou é verdade que acontece isso? Sabe o que é isso? É o teu inconsciente desgranhento que sabe que você vai ser liberto e ele não quer. Então, minha filha, meu filho, cuidado quando vier esse sentimento de você de largar tudo, é porque o Senhor está limpando a casa. Amém? Então vejam bem, lembranças dolorosas do nosso passado gravado no inconsciente são as raízes e as causas dos nossos maiores pecados. Existem pecados que nós não conseguimos nos libertar porque estão enraizados em nós, por essas emoções, por esses traumas que nós sofremos, principalmente na nossa infância, que vai marcar toda a nossa vida, principalmente a nossa infância. E eu digo para vocês, até mais ou menos 7 anos de idade, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos na nossa casa e com aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, porque nós podemos marcar a história dele para sempre. Amém? Terminando, existe um texto na Sagrada Escritura. Vocês já ouviram falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Já ouviram? Quando o Senhor diz que Ele vai destruir, obrigada, viu? Quando o Senhor diz que Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala, dá uma ordem para a mulher de Ló, capítulo 19, versículo 26. Ele diz assim para ela: eu vou fazer a destruição, porque aquela cidade está tomada, está perdida. Só que Deus deu uma ordem: não olhe para trás, não olhe para trás, porque a partir do momento que eles olhassem para trás, eles virariam sal. O que aconteceu com a mulher de Ló? A desgranheta, que não pode ver uma fofoca que tem que espalhar para os outros, ela olhou e virou uma estátua de... Sabe o que significa isso? Quando nós estamos emocionalmente machucados, presos ao nosso passado, é como se nós fôssemos estátuas de sal. Nós ficamos petrificados. Você não vai bem espiritualmente, você não vai bem profissionalmente, você não vai bem no seu casamento, você não vai bem nos seus relacionamentos. Por quê? Porque o seu emocional está ferido. Para que a gente usa óculos? Para enxergar melhor. Pense vocês que tudo nosso passa pelo emocional. Nem tudo que você enxerga é aquilo que realmente acontece. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque tudo passa por aqui, ó, pelo nosso emocional. Então imagine vocês que o emocional é um óculos. Quando o óculos está sujo, olha que lindo, eu ia falar quando o óculos está sujo. Igualzinho a Sofia, fique com o fio muito tempo. Quando o óculos está sujo, eu enxergo bem? Eu enxergo manchado. Pense que o nosso emocional é como um óculos. Se o meu emocional estiver manchado, como que eu vou enxergar? Embaçado. Então eu nunca enxergo as coisas como elas são, se o meu emocional estiver ferido. Amém? Vocês não viram, né? Então vejam bem, gostaria de pedir, né, para que o servo se preparasse. Nós podemos trazer problemas de nível emocional, psíquico, espiritual e até físicos. Tudo isso causados, transmitidos na gestação. Vocês sabiam disso?
Por isso, a igreja como mãe vai falar: olha, cuidado para engravidar fora do casamento, cuidado. Não é porque a igreja é moralista. Gente, eu pergunto para vocês: quando a gente viu numa sociedade uma juventude tão ferida, tão judiada como agora? Sabe por quê? Porque já tem sofrido no ventre materno. Basta a gente olhar para Nossa Senhora quando estava grávida e vai visitar Isabel. Qual é a reação? Qual que é a reação de João quando recebe a visita de Nossa Senhora? Não vai dizer a palavra que assim que a voz de Nossa Senhora chegou, a criança estremeceu no ventre? Sim ou não? Sim. Pois bem, a criança, ela é profundamente, emocionalmente ligada com a mãe. Portanto, se durante a gestação a mãe foi rejeitada, isso é transferido para a criança. E uma hora ou outra, isso vai se manifestar. Seja na adolescência, seja na própria infância. E pode se manifestar de várias formas. Pode se manifestar numa sexualidade desenfreada, numa falta de amor próprio, numa incapacidade de confiar nos outros. Tudo por causa de traumas recebidos na gestação. Você sabia disso? E o que é pior, muitos chegam a entrar em casamentos, ser infelizes e fazer pessoas infelizes sem saber que são provocados por traumas de infância. Então, nós precisamos pedir para o Senhor nos curar. Nós precisamos pedir: Senhor, cura a minha infância.